Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. No vídeo de hoje, eu quero fazer um alerta para todos vocês que assistem os meus vídeos, que acompanham o canal. Quero fazer um alerta sobre os novos donos do Evangelho no Brasil. Irmãos, alguns homens arrogantes têm espalhado a sua doutrina pela internet como se ela fosse a doutrina do apóstolo Paulo, mas não é. E talvez você esteja ouvindo esses homens e pensando que aquilo que eles passam é bíblico, é da vontade de Deus, pois eles têm uma aparência de sabedoria, aparência de mestres na palavra, mas alguns são pervertidos e outros são meninos que só repetem o que ouvem. E aqui eu quero dizer, assim, eu quero ser claro, não quero enrolar, eu quero dar nome aos bois, tá? E quero citar nas escrituras, aí você vê, analisa os testemunhos de Deus, analisa as escrituras, você vai ver se essas pessoas mentem ou se essas pessoas falam a verdade em nome de Cristo. Irmãos, o que acontece é que há muitas igrejas espalhadas pelo Brasil afora que têm dado um péssimo testemunho. Igrejas onde você vê gritaria, onde você vê bagunça. E eu não estou falando de línguas do Espírito Santo. Eu estou falando de bagunça mesmo. De coisas que claramente não trazem honra para Deus. Só que acontece que os novos donos do evangelho no Brasil apontam o dedo para julgar essas igrejas como se eles não tivessem um telhado de vidro. E, irmãos, não se espante com o que eu vou dizer. O que eles fazem, embora não tenha uma aparência de escândalo, é muito pior no mundo espiritual. Porque eles deturpam o caráter de Deus. Eu estou falando de homens como o pastor Paulo Júnior, que às vezes parece um homem de respeito, um homem sério, um homem que prega as escrituras da maneira correta. Recentemente ele gravou um vídeo que, se você está numa seita, o Espírito Santo vai te convencer, o Espírito de Deus não vai te deixar ficar ali. Engraçado que ele está numa seita, deturpando o caráter de Deus. E vem pregar isso na internet, e vem falar isso na internet, era para a cara dele queimar de vergonha. E eu não tenho medo de falar essas coisas diante de Deus, porque o que eu estou falando é justo. Esses homens que defendem o calvinismo, a ideia é que Deus já criou alguns para ir para o inferno e outros para ir para o céu, estão perdidos, são cegos. E conforme o Senhor Jesus disse, se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no buraco. Quando Jesus disse Jerusalém, quando Jesus disse chorando, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha junta os seus pintinhos? Jesus estava se referindo, irmãos, à época que o espírito dele falava por intermédio dos profetas. Então Jesus estava mentindo ali. Se ele criou aquele povo de Jerusalém, daquelas eras, daquelas épocas, para desobedecer, e ele mesmo queria juntá-los, e ele mesmo chorou, irmãos, pregar tal coisa e achar que está pregando a Bíblia é estar enganado por Satanás, é estar ludibriado. Há um outro canal que chama Pregando as Escrituras, de um jovem chamado Caio Modesto, talvez não tão jovem assim, né? O tempo voa, há alguns anos ele já tem um canal aí na internet, e esse canal devia chamar Pregando o Calvinismo. Ele faz muitos vídeos curtos. Ah, não ouça esse pastor, não assista esse pastor. Mas no seu canal existem vídeos de estudos calvinistas, da exposição bíblica, da tal exposição bíblica, que na verdade é expor os livros de João Calvino, o entendimento desses homens, o entendimento deturpado, doutrinas de demônios. E volto a dizer, eu não tenho medo de falar isso diante de Deus, eu não vou ficar fazendo média aqui, não vou sacrificar a verdade no altar da paz. Quando, lá em Deuteronômio 28, Deus proclama diante do povo a bênção e a maldição, Deus ainda dá um conselho: escolha, pois, a bênção e viva. Deus nos deu direito de escolha. Esse direito é limitado? É limitado. Nós não somos como Deus que tem poder de arbitrar tudo. Nosso direito de escolha é limitado, mas ele nos deu sim direito de escolha. E o Senhor ainda aconselha: escolhe, pois, a bênção e viva. Esse canal Pregando as Escrituras, eu nunca vi ele criticar nada a respeito do calvinismo. Outro dia eu vi um vídeo curto dele, né, falando se a sua igreja é uma seita ou não. Irmãos, se for olhar, toda denominação evangélica é uma seita. Toda igreja é uma seita. O que é uma seita? É uma parte, é um partido, é uma forma de interpretar aquilo que Deus disse. Mas vamos colocar aí no sentido pejorativo da palavra seita, né? Talvez você não esteja nem entendendo, porque você já associa a palavra seita simplesmente a algo pejorativo, que é, né, algo que ensina doutrina de demônios, algo que ensina algo que desagrada a Deus, né? Que ensina doutrinas que desagradam a Deus, um grupo ali de pessoas que estão desviadas. Pois essas pessoas são os calvinistas. Outro dia eu estava vendo um vídeo curto dele, né, falando dos 5 pontos do calvinismo.
Tem que falar do evangelho, tem que falar do que Jesus disse. Quando Deus coloca, então, escolhe, pois, a bênção e viva, Deus está sendo hipócrita, por acaso? Ora, porque se Deus já criou alguns ali para escolher as trevas, e eles não têm chance, ainda que tentem, de escolher a luz, de escolher a obediência, e Deus está aconselhando, ele escolhe a vida. Mas Deus já sabe, hahaha, ele não vai ter jeito de escolher a vida, porque eu já criei ele para não escolher. Isso seria um Deus lunático, um Deus malvado, um Deus hipócrita. E não é assim que o meu Deus é. Se você pensa que Deus é assim, Jesus não é Senhor Jesus para você. Se Jesus falou, ide pregar o evangelho, quem crê será salvo, já sabendo que alguns estão impossibilitados de crer, porque ele já criou eles para não crer, Jesus seria falso quando ele disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, se nem ele amou todas as pessoas. Irmãos, esses homens, muitas pessoas estão saindo das igrejas pentecostais para seguir o que esses homens falam. Essas igrejas pentecostais, muitas delas estão realmente em desobediência, não têm entendimento. Mas o que esses homens fazem é pior. É pior. Pervertendo o caráter de Deus. Augusto Nicodemos é outro. Que outro dia falou que Deus de uma massa de gente faz pessoas para ser salvas e da outra massa de gente pessoas para ser condenadas. Então na cabeça desses homens loucos, disfarçados de ministro de Cristo, mas são na verdade ministros de João Calvino, na cabeça desses homens então lá no tribunal de Cristo, quando as pessoas forem ser julgadas, Deus vai falar assim com as pessoas, você vai para o inferno porque você praticou o pecado e não se arrependeu. Aí a pessoa vai responder assim, mas Senhor, eu não tinha chance de crer, porque o Senhor me criou para não crer, eu tentei. Mas o Senhor criou o meu coração para ser rebelde, o Senhor me criou para desobedecer. Aí Deus vai dizer assim, cala a boca e vai para o inferno. E aí os anjos vão aplaudir. Esse é o juízo de Deus que está na cabeça desses homens, apóstolos de João Calvino. É esse o julgamento de Deus que está na mente desses homens. E isso não é o evangelho de Cristo. Se um julgamento na terra é justo, onde apresenta as provas, tanto do acusado, né, quanto da vítima, quanto mais um tribunal de Cristo. O Senhor Jesus, que é justo, como Abraão falou, tu que é o justo juiz da terra, condenaria o justo junto com o culpado de forma nenhuma. Irmãos, no tribunal de Cristo vai ficar bem claro que aqueles que foram condenados não se arrependeram porque não quiseram, porque negaram o chamado da palavra de Deus. Esse menino, Caio Modesto, do canal Pregando Calvinismo, talvez você já ouviu, né, que é Pregando as Escrituras. Parece que tem sabedoria ali, mas é um menino na fé, que segue, que é papagaio de pirata, que repete o que João Calvino falou, que repete o que fala Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, apóstolos de João Calvino. Tá certo? Paulo Júnior, Rodrigo Mocelin. Como se o mal, né, esses homens chegam a dizer o disparate de que se um avião cai, se uma criança é estuprada, é plano de Deus. Porque se Deus não planejou tudo, então ele não é Deus. Mentira! Se for pensar dessa forma, então Deus planejou a queda de Satanás? Foi Deus que quis que ele pervertesse os anjos? Esse não é meu Deus. Se isso fosse verdade, quando Satanás se apresentou diante de Deus, e Deus pergunta, de onde vieste? Aí ele fala, vim de rodear a terra. Aí Deus fala com ele, então, você observou meu servo Jó? Justo, temente a Deus e aparta-se do mal? Satanás disse, né? Claro, o gado dele prospera, tudo que ele faz prospera, ele não teme Deus à toa. Aí Deus fala assim, então vai lá e toca. Satanás na hora ia falar com Deus, eu não vou tocar não. Você criou ele para nunca blasfemar do teu nome, você criou ele para ser salvo, eu não vou perder meu tempo. É isso que Satanás faria. Aí Jesus, ele fala o seguinte, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, se o ímpio cumpre a vontade de Deus, que Deus programou ele igual um bonequinho, ele também tem que ir para o céu, porque ele está fazendo a vontade de Deus. Logo, quem ficará de fora? Essas coisas estão longe, mas muito longe, de revelar o verdadeiro caráter de Deus. Esses homens estão perdidos, eles têm aparência de sabedoria. Muitas pessoas estão indo para essas igrejas reformadas, ditas reformadas, e de reformada não tem nada. Seita, no mau sentido da palavra mesmo, pervertem o caráter de Deus. Eu não tenho medo de falar isso diante de Deus.
Quando nos profetas, profeta Isaías ou Jeremias, me perdoem, fugiu na mente aqui agora, fala que a mão do Senhor não está encolhida. Então Deus estendeu a mão para o seu povo. Só que na hora que o povo ia dar a mão, se o calvinismo tiver certo, Deus recolheu a mão. Irmãos, isso é heresia, isso é doutrina de demônio. Abre o seu olho. Cuidado com as aparências. Aparência de sabedoria. Eles não são os donos do evangelho, mas se colocam na internet como se fossem, acusando igrejas de Edir Macedo, de R.R. Soares. É fácil, irmãos. Ali está na cara que é comércio. E muitas vezes você fica defendendo. Você está sendo, sua mente está sendo cauterizada por essa doutrina de demônios. Toma cuidado, porque Satanás se transfigura em anjo de luz. O verdadeiro evangelho de Jesus é que Jesus morreu, sim, a favor de todo aquele que crê. E quem não crê é porque amou mais as trevas do que a luz. E não foi Deus que criou a pessoa para isso. Quando a Bíblia diz que Deus fez vasos para honra e vasos para desonra, ela não está falando disso. Que Deus criou a pessoa antes dela nascer, já com um determinado fim. Não. A Bíblia não está dizendo isso, irmãos. A nova massa. Analisa o profeta Jeremias. Quando lá em Romanos 9 a palavra de Deus fala isso, ela está levando lá no contexto do profeta Jeremias, mas eles passam por cima desse texto. Eles não estão nem aí. É porque eles conhecem e querem apresentar somente os livros de João Calvino e de outros escritores endemoniados calvinistas. Tá? Essa é a verdade. Tá certo? Eu vou sempre resistir a essa doutrina. Ela vai continuar crescendo? Vai, mas eu vou sempre resistir, vou sempre falar a verdade. Quando Deus está falando da massa, Ele está falando que criou um povo, deu para esse povo uma lei, que é o povo de Israel. E esse vaso que se quebrou foram eles, porque não guardaram a lei. A lei que era ruim? Não. Eles é que não puderam guardá-la. Eles é que desobedeceram. E o vaso novo é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Esse vai ser para honra. O vídeo está ficando longo, eu queria ter mais tempo para explicar isso aqui. Eu tenho outros vídeos no canal explicando essas coisas. Quero explicar de forma mais detalhada também em próximos vídeos, porque eu estou vendo que as pessoas veem esses vídeos desses homens, elas não têm um entendimento suficiente para refutar, e muitos acabam caindo nesse laço do passarinheiro, que é o calvinismo. Quer dizer que Deus já criou uns para ir para o inferno e outros para ir para o céu. Tá certo? Doutrina de demônios. Como se Deus mandasse amar o próximo que nem ele amou. Nem ele amou a todos. E tá te mandando amar. Sabe? Eu não tô falando aqui por alto. Eu tô falando com conhecimento de causa. E tô falando com toda a minha sinceridade diante de Deus. Porque isso tem me preocupado. Porque cada vez mais pessoas seguem essas doutrinas. Que vai continuar crescendo, vai. Mas lembre-se, estamos, né, antes de vir o tempo do fim, vai haver grande apostasia. E esse calvinismo é uma fábrica de ateus. É uma fábrica de desviados. Porque a primeira pessoa se sente um amado, eleito. Depois ela não consegue lutar contra o pecado, ela não consegue se libertar. E aí ela começa a pensar, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu já fui escolhido para ir para o inferno. E a pessoa entra no lamaçal do pecado. Ou então, a pessoa pensa o seguinte, eu sou um salvo. Um dia Deus vai me fazer deixar essa prática. Seja num caso ou seja no outro, irmãos, quando a pessoa percebe, ela já está entranhada nas trevas, ela já está embrenhada no matagal, sabe, na mata do pecado, da desobediência a Deus. Cuidado se você tem ouvido esses homens, fica aqui como alerta. Tomara que ninguém que assistir esse vídeo esteja ouvindo esses homens. Mas eu acho difícil nos dias de hoje. Que Deus abençoe vocês. Eu quero estar fazendo mais vídeos. Eu já tenho uns vídeos no canal a respeito desse tema. Quero estar fazendo mais vídeos, porque muitas pessoas têm caído na doutrina desses homens, têm caído na conversa desses homens, né? Graconato é mais um deles. Tá certo? E assim, eu vou falar mesmo. Porque a gente pensa às vezes, não pode falar, tem que ter amor, não podemos julgar. Eu não vou julgar quem deles vai para o inferno e quem não vai. Existe o tempo da ignorância que Deus perdoa. Eu estou falando aqui contra a doutrina. E eu estou sim expondo nomes da mesma forma que eles expõem nomes se achando os donos do evangelho. Eu não estou me achando o dono do evangelho. O evangelho é um presente de Deus para os homens. Agora esses homens têm se colocado como se fossem os donos da verdade, como se fossem os bambambãs do evangelho. Contra a verdade, pregam doutrinas de demônios, são homens desviados da verdade. Quem sabe, um dia, eles abrem mão dessas doutrinas de demônios e são salvos verdadeiramente por Cristo. Como eu disse, né? Deus perdoa o tempo da ignorância, só Deus conhece o coração.
Às vezes alguns deles ali são sinceros com Deus e estão no tempo da ignorância. É Deus é que sabe. Mas fica aqui o alerta contra a doutrina, não caia nesse mar de trevas, nesse mar de fábrica de ateus, nesse mar de mentira, nesse mar de perversão ao caráter de Deus. Toma cuidado, Deus abençoe você, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.